Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre a identificação dos números atômicos, eu vou resolver algumas questões das atividades já passadas para tirar a dúvida de quem ainda ficou com dúvida, tá bom? Então, nessa primeira atividade aqui, eu vou resolver essas duas questões, a letra A e a letra D, e depois outras questões da outra atividade para ver se facilita o entendimento de vocês. Então, aqui no primeiro elemento, galho, ele tem aqui o número 69 em cima e o número 31 embaixo. Então, pela representação, o que nós vamos ter que relembrar? Que a identificação do número atômico, representado por X, por exemplo, ele sempre vai ter o número aqui em cima, o A, que representa, esse A que representa o número de massa, só para relembrar. E nós vamos ter aqui embaixo o Z, que ele representa o número atômico. Temos que lembrar que A, número de massa, é a soma de prótons mais nêutrons, e o Z, que é o número atômico, ele é igual ao número de prótons. Outras coisas que tem que lembrar também, que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E outra coisa que tem que lembrar também é o número de nêutrons, porque ele não aparece a identificação apenas dos nêutrons. Então, nós temos que lembrar que o número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico. Ou seja, para encontrar os nêutrons, sempre vai ser o número de cima, que é o número de massa, menos o Z, que é o número atômico, que é o número aqui de baixo. Então, voltando aqui para a atividade, vamos olhar no elemento galho. O A, que é o número de massa, significa que vai ser o número de cima. Então, o valor dele vai ser 69. O Z, que é o número atômico, ele é o número de baixo, que ele é 31. O número de prótons. O Z, que é o número atômico, ele é igual ao número de prótons. Então, significa, se o meu número atômico é 31, o número de prótons também será 31. E o número de nêutrons, como a gente já colocou aqui, ó, o número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico, ou seja, o número de cima menos o de baixo. Então, nesse caso aqui, vai ser 69 menos 31, que vai ser igual a 38. E o número de elétrons, que nós já falamos aqui, é igual ao número de prótons. Então, se o número de prótons é 31, o número de elétrons também vai ser automaticamente 31. Nesse outro elemento aqui, o silício, ele tem aqui o número 28 e o número 14. Então, o número de massa vai ser 28, porque é o número de cima. O número atômico, 14, que é o número de baixo. O número de prótons vai ser o quê? O número de prótons é igual ao número atômico. Então, se o meu número atômico é 14, o número de prótons também vai ser 14. O número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico, ou seja, o número de cima menos o número de baixo. Vai ser 28 menos 14, que vai ser igual a 14. E o número de elétrons é igual ao número de prótons, que nesse caso é 14, então o número de elétrons é 14. Observem que aqui coincidiu do número de nêutrons ser igual ao número de prótons e ao número de elétrons. Mas isso foi só uma questão de coincidência, tá? Nem sempre acontece dessa forma. Partindo agora para a segunda atividade, nós vamos resolver aqui a identificação desses dois elementos, o cloro e o níquel. Então, o número de massa do cloro é o número de cima, que vai ser 35. O número atômico é o número de baixo, que vai ser 17. O número de prótons também vai ser 17, porque o número de prótons é igual ao número atômico. O número de nêutrons é o número de cima menos o número de baixo. Então, vai ser 35 menos 17, que dá 18. E o número de elétrons
é igual ao número de prótons, que vai ser 17. Nesse outro elemento, o níquel, o número de massa, o número de cima dele é 58. Então a gente coloca aqui A vai ser 58. O Z, que é o número atômico, é o número de baixo. Então vai ser 28. O número de prótons é igual a Z, que é 28 também. O número de nêutrons, como eu já expliquei antes, é o número de cima menos o número de baixo. Então vai ser 58 menos 28, que vai dar 30. E o número de elétrons é igual ao número de prótons, que nesse caso aqui é 28. Espero que vocês tenham entendido, que tenha esclarecido mais as dúvidas de vocês, para que a gente possa passar para o próximo conteúdo. Até breve, espero que tenham entendido.